Saudações aos amigos do canal Fisiologia em Forma. Eu sou o professor João Brinkmann, professor de Educação Física. Esse canal fala sobre fisiologia, fisiologia do exercício, tanto que o nome dele é Fisiologia em Forma. O assunto do vídeo de hoje é a busca pela verdade. Essa verdade pode ser uma verdade fisiológica, pode ser uma verdade filosófica, pode ser todo tipo de verdade, uma verdade ou a verdade. Então eu vou falar nesse vídeo um pouco sobre algumas maneiras, vamos dizer assim, não científicas de se chegar a uma verdade ou à verdade e até chegar ali no método científico de como se buscar a verdade. Então, antes de iniciar o assunto propriamente dito, vale a pena aqui lembrar da importância de se inscrever no canal. Então já faça isso agora, se inscreva no canal, clicando num botão vermelho que há aí embaixo para essa finalidade. Aproveite também e já ative aí as notificações para que você possa ser avisado dos próximos vídeos assim que eu os fizer. Então vamos ao assunto do vídeo, que é a busca pela verdade. Bom, uma das maneiras pelas quais pode-se tentar chegar a uma verdade ou próximo a uma verdade é por meio do uso da intuição. Então vejam que eu até escrevi aí, intuição. Intuição é a capacidade de saber alguma coisa sem qualquer razão, ou a formulação de um conceito independentemente de experiências e ou outros conhecimentos prévios. Ou seja, ela se relaciona com uma espécie de uma premonição ou um achismo, na verdade. Então vejam que sem uma base em fatos ou mesmo fatos científicos, trata-se de algo com pouca força ou pouca relevância no que tange aí a busca pela verdade. Pode sim ser uma ferramenta interessante para que você tenha uma ideia de por onde começar a busca pela verdade, mas dificilmente, apenas com base na intuição, chega-se à verdade. Para reforçar ainda mais o que eu já disse sobre a intuição, eu listei aqui alguns possíveis inícios de frases ou pensamentos formulados com base na intuição. Então, por exemplo, poderíamos iniciar uma frase com acho que, ou penso que, acredito que. Então vejam que isso nos remete à ideia de um palpite, um pressentimento, uma hipótese, mas sem qualquer tipo de fundamentação em fatos científicos, em uma base concreta ali de conhecimentos construídos a respeito de um assunto. Uma outra maneira bastante usual, corriqueira, bastante empregada para supostamente se chegar próximo a uma verdade ou para se formular um pensamento, um postulado, é com base na tradição. Ou seja, uma coisa que era feita de uma maneira e continua sendo feita daquela maneira por uma questão de costume. Então eu inclusive escrevi aí em cima, olha lá, que é a maneira habitual de abordagem de um problema ou situação. Isso tem aí um potencial para ser bastante danoso caso viole a ciência. Eu escrevi aí que é potencialmente danoso quando viola a ciência. Então há supostas verdades que se baseiam em costumes, mas não em fatos científicos. Então vejam que o ideal é que se faça o que eu escrevi aqui mais para baixo, olha lá, que constantemente seja promovida uma reavaliação de um determinado conhecimento ou afirmação, postulado, com base no estado da arte do conhecimento em questão, ou do assunto em questão. O que é estado da arte? Estado da arte é um termo que remete ao conhecimento já formulado e
com base concreta, já estabelecido, cientificamente falando, no momento atual, sobre um determinado assunto. Então, deve-se sempre buscar o conhecimento já produzido até o momento atual em que a discussão estiver em voga sobre o que quer que seja. Então, dificilmente uma afirmação ou a busca pelo conhecimento ou por uma verdade, a formulação de um pensamento, apenas com base em costumes e não em fatos científicos, principalmente aqueles já que remetam ao estado da arte, ou seja, a quantidade total de conhecimento produzido em um determinado assunto ou em uma determinada área até o momento atual, dificilmente então vai encontrar grande relevância ou força para qualquer que seja a afirmação. Uma outra maneira interessante de se buscar a verdade pode ser a da tentativa e erro, ou pelo menos de se tentar chegar próximo a ela, especialmente falando quando houver uma escassez de dados na literatura a respeito do assunto no qual se tem interesse. Eu escrevi aqui embaixo agora, olha lá, que é um possível ponto de partida quando há escassez de dados sobre um determinado assunto na literatura. Então você pode buscar a realização quase como se fosse ali de um mini experimento, para que você possa então evoluir no conhecimento sobre um determinado assunto. Agora, sempre que possível, deve-se fazer o que eu escrevi mais para cima ali, ó. Fazer isso em conjunto com fatos e conhecimentos científicos. Se isso for possível, então torna-se especialmente interessante a utilização desse método. Então, sempre que possível, deve-se basear em fatos científicos e no conhecimento produzido até então e que, porventura, já tenha sido divulgado. E então se tem acesso a ele, de alguma forma. E agora nós chegamos ao viés. Então, o que é viés? É uma preferência ou inclinação que pode inibir respostas imparciais. Então, por alguma inclinação, busca-se algo numa determinada direção, independentemente do que seja de fato achado. Então isso é uma coisa bastante comum. Muitas vezes algumas pessoas querem que uma verdade seja moldada segundo as suas próprias convicções e não com base na percepção real, vamos dizer assim, ou na percepção da realidade. Então a pessoa, em vez de investir esforços na percepção da realidade, na visualização dos fatos, ela acaba cedendo às próprias inclinações ou não promovendo ali, vamos dizer assim, o fomento a afirmações que sejam imparciais. A pessoa, de alguma maneira ali, busca chegar num resultado e acaba chegando nele independentemente do que encontra. Vejam que qualquer semelhança com fatos corriqueiros, cotidianos, principalmente aqueles observados na televisão ou algo do tipo, são meras coincidências. Prosseguindo aqui no assunto, temos aqui um quadro para falar, então, numa outra forma de busca pela verdade, que é com base em um possível apoio, em uma autoridade, em um determinado assunto. Então vejam que eu até escrevi ali, ó, que são observações ou decisões com base em postulados de indivíduos detentores de notório saber no campo de interesse. Isso até me faz lembrar uma fala do Karnal, na qual ele disse que hoje em dia muitas pessoas têm opiniões, e que inclusive, como todo mundo tem acesso à internet, todo mundo pode falar alguma coisa, todo mundo pode dar a opinião sobre um determinado assunto, e se essa pessoa for contrariada, ela pode simplesmente responder ali que é a opinião dela e pronto. E aí então tem as opiniões de variadas pessoas, em variados ambientes e em momentos, com fundamentação ou não, assim como também há as afirmações de pessoas como ele que estudam um determinado assunto
há décadas e que baseiam as suas opiniões em fatos ou em argumentos que sejam plausíveis, enfim, e que até por isso se tornam conhecidos. Então, alguém como ele, por exemplo, para falar sobre filosofia, ou alguém como Stephen Hawking, alguém como o Newton, então formularam ou formulam hipóteses sobre algum determinado assunto, teorias, e aí então as outras pessoas podem se basear nisso, teoricamente, para se admitir uma determinada verdade sobre um determinado assunto. Então, uma das maneiras de se chegar a uma verdade ou de se tentar chegar próximo a ela é a da admissão de conceitos formulados por essas pessoas que, notoriamente, por todos na sociedade, são ali detentores de um conhecimento elevado sobre um determinado assunto. Então agora chegamos aqui ao método empírico, que consiste ali em algo fundamentado na experiência de um indivíduo. Então, algo que alguém aprendeu fazendo, mas que não necessariamente serve para outras pessoas. Pode ser que a pessoa se baseie numa experiência própria ali para se chegar a uma suposta verdade que sirva apenas para ela e não para outras pessoas. Observamos isso muito na parte de treinamento físico, por exemplo, já que eu sou da educação física, indivíduos que treinam de uma forma e que dá certo para eles, e que aí então pode ser que eles queiram fazer com que outras pessoas ali treinem também daquela mesma forma, mas que não necessariamente vai dar certo para essas outras pessoas. Então, por isso a importância de uma mescla das experiências com um conhecimento científico, que com toda certeza complementa de uma maneira bastante satisfatória as experiências de quem quer que seja e ajuda bastante, então, na busca de uma possível verdade. E um mito? Um mito compreende algo que remeta a uma verdade? Não. Vejam que o mito, na verdade, remete a quê? Olha lá, crenças amplamente sustentadas sem os devidos fundamentos. Então, há muitas coisas que são ditas e repetidas por várias pessoas, mas que, na verdade, remetem ali a crenças sem os devidos fundamentos, ou seja, não fundamentadas. Então, nada de mito para se buscar uma verdade. Então vejam que eu já falei aqui algumas vezes em fatos. Afirmações que se baseiam em fatos e afirmações mais argumentativas. Então, o que são os fatos? Vejam, eu coloquei ali em cima, fatos. São dados observacionais confirmados de maneira consistente. Então eles podem ser vistos de variadas formas, em diferentes momentos, e eles sempre se comprovam. Então eu me lembro que até no doutorado, por exemplo, eu tive que fazer vários testes para medir uma mesma coisa, para que caso o resultado fosse o mesmo em todos esses diferentes testes, aquilo poderia ser tido como uma suposta verdade, então, aquele resultado. Então, trata-se de algo assim com bastante consistência, um fato. E uma teoria? Uma teoria está aqui ao lado aqui, do meu avatar. Acho que é avatar o nome dessa minha figura aqui, do meu vídeo, da minha foto, do meu rosto. Uma teoria é um conjunto conceitual de ideias, especulações com base em fatos científicos. E um princípio? Um princípio remete a um procedimento de abordagem de um problema, ou uma descrição ou diretriz de um processo. Então, em busca da verdade, devemos provavelmente fazer uso desses conceitos, que são eles aqui, os fatos, teorias e princípios.
e nada então de mitos ou achismos, penso que isso, penso que aquilo, que geralmente ali remete a algo que atrapalha bastante. Então até pode ser que ajude ali a, vamos dizer, estimular o pensamento de uma certa forma ali, mas dificilmente você pode chegar a uma verdade apenas com base nesse tipo de coisa, que fuja aí então do que é um fato, uma teoria, um princípio. Bom, então vejam que há um consenso amplo na humanidade que uma das melhores maneiras de se buscar uma verdade, ou mesmo a verdade absoluta, caso seja possível, é por meio do método científico. Então eu até escrevi aí, método científico. Vejam que ele se dá a partir da promoção aí de várias etapas. Etapas essas que eu coloquei aqui ao meu lado, em forma de degraus. Degraus em direção ao conhecimento. Então, na base dessa escada, nós temos a observação. Então, tudo começa com a observação atenta. Quando buscamos a verdade sobre um assunto, qualquer ele que seja, precisamos de uma observação apurada, atenta. Com isso, pode-se fazer uma pergunta sobre um determinado assunto que se tenha curiosidade. Então, basicamente, tudo nasce da observação e da curiosidade sobre um determinado assunto. Tendo existido uma observação e uma curiosidade fruto dessa observação, você pode então buscar na literatura o que já se sabe sobre um determinado assunto. Aliás, outro dia eu vi que muitas são as pessoas que simplesmente ignoram milênios de conhecimentos já produzidos pela humanidade em detrimento do que é visto na televisão, como se tudo que existisse ou se a verdade absoluta fosse aquela que é mostrada na televisão. Aí fica difícil o conhecimento da verdade real, vamos dizer assim. Então é claro que sempre é importante se buscar na literatura o que já se sabe sobre um determinado assunto. Pode ser a literatura científica, no caso aqui, já que o método é um método científico. Então, após o levantamento na literatura do que já existir sobre um determinado assunto, você pode construir uma hipótese, ou seja, formular ali um pensamento de como poderia ser aquilo que você tem curiosidade de saber. E aí, para testar essa hipótese, você monta e executa um experimento. Após a execução de um experimento, para testar a sua hipótese, você vai obter dados, você vai obter resultados. E com base nesses resultados, você promove uma análise. E por meio dessa análise, você chega a uma conclusão. Chegando a uma conclusão, deve-se comunicar o que se concluiu para que você possa, inclusive, ajudar outras pessoas com aquele conhecimento que você produziu. Vejam que eu mesmo sou professor. Uma das minhas funções é a de produzir conhecimento. Eu sempre disse aos meus alunos, inclusive, que caso fosse para eles falarem por aí o que eu dizia a eles, era mais fácil me chamar que eu mesmo iria, aonde quer que fosse, e diria. Então veja que cada um deles, que já se tornou professor ou que ainda vai se tornar professor, deve também produzir conhecimentos, no lugar de apenas reproduzir aqueles que já lhes foram passados. Então isso é importantíssimo para um professor e para todas as pessoas, na verdade. Então, após a comunicação dos achados ou das conclusões sobre o que se estudou, você pode então contribuir com essa busca pela verdade para que outras pessoas então possam chegar a ela ou próximo a ela. Então, pessoal, caminhando aqui já para o fim do vídeo, eu me lembrei que no meu site, você pode acessar clicando no fisiologia.org,
clicando aqui não vai dar, na verdade vai ter que digitar esse nome aí, fisiologia.org, na barra de endereços do seu navegador. Você pode acessar lá a parte de crônicas, já que eu escrevi uma crônica, eu chamo de crônica pelo menos, que tem esse título aí, ó, Educação Física, Ergonomia e a Busca pela Verdade. Como tem a ver então com a educação física e a busca pela verdade e está dentro do escopo do nosso vídeo, então eu indico que quem esteja interessado nesse assunto e vendo esse vídeo, e se está vendo provavelmente está interessado, que vá ao site e leia a crônica. Bom pessoal, então vejam que uma verdade resiste a argumentações, a questionamentos, ela resiste ao tempo, ela resiste aos diferentes lugares e pessoas, se ela for de fato uma verdade. Então nós devemos ser, sempre que possível, imparciais e receptivos a opiniões que sejam diversas em relação àquelas que nós, porventura, já tenhamos sobre um determinado assunto, porque muitas vezes essas opiniões diferentes nos ajudam a enxergar um problema sob diferentes pontos de vista, e com isso nós termos aí uma possibilidade maior de chegarmos aí a uma compreensão que seja o mais completa possível sobre um determinado assunto, e, portanto, então, que seja o mais próximo possível de uma determinada verdade. Tá bom? Então, o vídeo de hoje era esse, sobre o método científico, na verdade, a busca pela verdade, ou a busca pelos fatos, ou a busca de algo como de fato é, e que não nos contentemos apenas com aquilo que desejamos, mas sim com aquilo que de fato possamos encontrar pela frente e que temos ou tenhamos que lidar de alguma forma ou de outra, porque nem sempre a verdade é aquela que a gente espera que seja. Então é importante, inclusive, quando vamos buscar uma verdade, que a gente fique ali desprovido de vontades ou de inclinações, para que possamos observar a realidade como ela é. Tá bom? Então o vídeo de hoje era esse. Aproveito aqui para falar para vocês aqui o nome de como que eu tô lá no Instagram, caso vocês queiram seguir lá. Aqui ó, João Brinkman, não é? Esse aqui é o canal Fisiologia Informa. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo aí para os amigos, para que possa aí aumentar a força do canal e ajudar na divulgação dos vídeos, tá bom? Ative aí as notificações, você que ainda não fez isso. Dê um joinha e até o próximo.